Shalom, queridos e queridas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orando a Palavra Diariamente. Hoje, entraremos em um cenário de guerra espiritual e física intensa, onde o povo de Deus enfrenta o seu maior desafio militar até então, no livro de Josué, capítulo 11, dos versículos 1 a 15. A derrota de Jabim e os seus aliados, o triunfo sobre a multidão. Nesta passagem impressionante, vemos que a oposição ao avanço de Israel se intensifica. O tema central é a derrota de Jabim e os seus aliados. Veremos como Jabim, rei de Azor, liderou uma coalizão gigantesca, um exército tão numeroso quanto a areia da praia, com cavalos e carros de guerra. Mas descobriremos que diante da obediência de Josué e da promessa de Deus, nem a força dos carros de ferro, nem a multidão de inimigos podem impedir o cumprimento do propósito divino. É um estudo sobre coragem extrema e a fidelidade absoluta em seguir as ordens do Senhor. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos feridos diante de Israel. Versículo 6. Através deste estudo, vamos juntos compreender a reação do inimigo diante do nosso avanço, analisar como o mundo se organiza para tentar nos intimidar quando estamos prestes a tomar posse de grandes promessas, descobrir o poder do não temas de Deus, refletir sobre como a voz do Senhor nos dá estabilidade, mesmo quando estamos em desvantagem numérica ou tecnológica. Aprender sobre a obediência completa, entender a importância de Josué ter cumprido cada detalhe do que Moisés ordenou e do que o Senhor lhe falou, sem deixar nada por fazer. Ser inspirados pela vitória sobre os carros de ferro, reconhecer que as armas mais sofisticadas do adversário se tornam inúteis quando Deus decide agir em favor do seu povo. Se você se sente cercado por problemas que parecem uma multidão impossível de vencer, não perca esta mensagem. Junte-se a nós e aprenda a prevalecer contra os exércitos de Jabim que tentam bloquear o seu caminho. Vamos juntos elevar nossos corações em confiança ao Deus que nos faz prevalecer. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor. E ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Acsaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão ao sul do lago da Galileia e aos da planície e do litoral, perto de Dor. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e aos heveus, que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quanto são os grãos de areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom, e o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado. Aleijou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos, conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades. Mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo.
O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué, e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Essa foi a mensagem de hoje. Gostaram? Ah, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo!